Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quinta-feira da quarta semana da Páscoa e o Evangelho é João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje começa com a cena do lava-pés, após o momento em que Jesus se curva diante dos seus discípulos para lhes lavar os pés. É o gesto mais humilde da vida de Jesus, ao colocar-se no lugar do servo, no lugar do escravo, para mostrar que ele quer estar a serviço de todos. Deus se coloca à nossa disposição, Deus se coloca a nosso serviço. E é depois desse gesto que Jesus vai instruir os seus discípulos. E já começa dizendo que o servo não está acima do seu senhor, como também o senhor não está acima do seu servo. Todas as pessoas estão no mesmo lugar, estão no lugar do serviço umas às outras. Jesus quer mostrar que, mesmo sendo Deus e se colocando nesse lugar de servir as pessoas, isso não o faz menor do que ninguém. Pelo contrário, quando nos colocamos na posição de servir as pessoas, de estar à disposição delas, nós nos tornamos grandes diante de Deus. Também fala com os seus discípulos para colocarem isso em prática. Não adianta sabermos do serviço, do amor, do que devemos fazer uns aos outros, assim como Deus nos ensina e faz por nós, se nós mesmos não fizermos, se nós mesmos não praticarmos. Quando ele fala daquele que vai traí-lo, esse não é o objetivo maior desse trecho. Jesus quer verdadeiramente evidenciar o seu serviço, o mistério do lava-pés. E agora, dizendo aos seus discípulos aquilo que devem fazer, o modo como devem se proceder, como devem tratar uns aos outros. O gesto do lava-pés é o gesto que cada discípulo de Jesus deve assumir para a sua vida. Em todas as situações que nós experimentamos, o convite de Deus é para que vivamos a atitude do serviço uns aos outros. Que nunca queiramos a atitude de sermos maiores e melhores do que as pessoas, mas que a nossa atitude seja a mesma de Jesus, nos colocar de joelhos diante dos outros e lavar-lhes os pés, fazer a eles o mesmo que Jesus fez a seus discípulos e continua a fazer a nós. E ao final do Evangelho, Jesus envia os seus discípulos. Envia para proclamar, anunciar a boa nova do reino, anunciar às pessoas também aquilo que viram, viveram e experimentaram. Viveram essa bela experiência de Jesus, o próprio Deus, lavando seus pés, servindo a eles, numa atitude até assustadora num primeiro momento, pois somente os servos, somente os escravos faziam aquilo. Mas Jesus se sente muito livre para servir. A atitude do serviço é uma atitude de liberdade. O servo, o escravo, nesse caso,
não estava obrigado. Jesus se colocou no lugar do escravo, mas se sentindo livre para servir, livre para fazer o bem, livre para amar, livre para doar a própria vida. Que também nós nos sintamos livres para amar, livres para lavar os pés uns dos outros e assumir a mesma atitude de Jesus para com os nossos irmãos. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.